Olá pessoal, Guilherme Lopes da editora Xbooks e nós estamos dando início à segunda temporada do nosso podcast. E eu estou muito feliz porque a primeira temporada foi bem legal, o nosso foco era literatura, livros, cultura, e essa segunda temporada que a editora Xbooks está proporcionando a possibilidade, a oportunidade de nós estarmos conversando com pessoas especiais, pessoas que têm uma história, pessoas relacionadas à cultura e também não, mas com certeza vai ser uma temporada incrível. Você pode já se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Depois a gente vai estar deixando aí na descrição todas essas informações. E eu estou aqui com a Cris, né? A Cris Pérez, que no dia de hoje nos dá a honra, né, o prazer de nós estarmos conversando um pouquinho, né, Cris? Então a gente se conheceu faz pouco tempo, né, por uma situação bem diferente, né, a respeito de um livro da é tua sobrinha, né, a Vitória, que não pôde estar aqui com a gente, né, em função do trabalho, que nós vamos estar gravando com a Vitória um episódio. Mas eu estou muito feliz em poder te conhecer e eu sei que tu tem uma história de vida, que tu tem um testemunho, que tem coisas muito boas para nos contar, que com certeza vai abençoar, vai edificar a minha vida, mas vai edificar a vida de todas as pessoas que estarão aqui, né, nos assistindo no nosso canal do YouTube. E eu gostaria de saber, para a gente começar, né, gostaria que tu se apresentasse, né, quem é a Cris, né, falasse um pouquinho de você, e aí depois a gente vai trocando uma ideia aí. Tá certo. Eu sou Cristiane Pérez, né? Me apresento sempre como filha amada do Deus vivo, sou cristã, conheci a Cristo já fazem 19 anos, e foi uma história bem desafiadora. A minha família era uma família improvável, e Deus veio restaurando cada um, né? Minha mãezinha, por exemplo, foi 3 anos e meio de oração. Então, hoje, nós estamos caminhando com Cristo, né? Mas foi uma caminhada bem desafiadora. Hoje, como que eu posso te dizer? Sobre a minha vida profissional. Eu trabalhei em torno de 18 a 19 anos entre financeiras e banco, sempre gerindo pessoas na área comercial, trabalhando com metas, mas eu sempre amei o desenvolvimento humano dentro das equipes. Eu sempre desenvolvi ali a questão de sonhos, mural de sonhos, as pessoas realizavam sonhos ali, com pequenas tarefas, né? Então, os desafios que eram propostos ali na meta do mês, eu também trazia para a meta da vida pessoal desses colaboradores. Quando eu estava já, então, há 19 anos trabalhando com isso, sempre amei lidar com pessoas, entendendo que aonde tem pessoas tem problemas, mas eu amo trabalhar com pessoas, amo lidar com pessoas. E apaixonada, então, por pessoas, por isso, eu fiz, ainda quando eu estava no banco, fiz uma formação internacional em coach. E aí eu vinha trabalhar, conhecer mais sobre, né, saber sobre autoconhecimento. Fiz um processo de coach comigo mesmo, né? Fiz como profissional. E comecei a atuar. Mesmo trabalhando no banco, à noite eu trabalhava atendendo pessoas online, como coach. Ah, que legal. Então comecei a viver essas histórias de vidas incríveis de pessoas que tinham histórico e comecei a desenvolver pilares da vida dessas pessoas. Essas pessoas se permitiam, né? Obviamente, e começaram a ter resultados. E aí foi onde eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Cuidar de pessoas, desenvolver cada pilar, as pessoas entender que a vida é sistêmica, né, Guilherme? Que nós temos ali, temos o pilar emocional, espiritual, financeiro, profissional, familiar. São vários pilares. E muitas vezes esses pilares estão desequilibrados. Por isso que a pessoa não consegue avançar. Entende? Então, eu comecei a atender essas pessoas e aí, certa vez, eu disse, não, mas eu acho que agora é a hora de eu realmente trabalhar só com desenvolvimento humano, cuidar de pessoas. E eu vi isso mais como uma missão de vida do que realmente um trabalho. E eu decidi pedir para sair de onde eu estava, do banco. Não quiseram me demitir, então eu tive que pedir as contas. Sinal de que você é uma boa profissional, né?
Foi um grande desafio. Eram 18 anos? Sim. Foi em várias trabalhando empresas. em instituições bancárias. Isso. Durante esse período dos 18 anos. Sim. Então, mas sempre lidando com pessoas, sempre trabalhando com pessoas, desenvolvendo a vida das pessoas, elas realizando sonhos, sabe? Uma me convidou há pouco tempo para uma formatura de faculdade. Cristo que me incentivou, tu fez eu colocar no meu mural lá os meus sonhos e eu tô realizando, tu tem que vir na minha formatura. E aí eu fui na formatura dela, obviamente. Então foram vários sonhos realizados. Então, como eu estava falando, comecei a atender online e ainda trabalhando no banco, de noite eu atendi essas pessoas online. Comecei a ver realmente o desenvolvimento e o crescimento dessas pessoas e eu decidi, então, pedir para sair de onde eu estava. Quando eles não me demitiram, eu pedi para sair, fiz a minha carta de demissão e saí pela fé, literalmente. Você tinha aquela convicção de que era aquele tempo, o tempo certo. Sim. Até eu gostaria de abordar um pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa transição. Mas eu quero voltar um pouquinho na tua história, tá? Ótimo. Mas eu acho interessante porque eu já passei por isso e continuo passando por uma série de fases de transição e de transformação, mas eu sei que muita gente tem dificuldade em lidar com a transição. Transição de carreira, seja por um propósito maior ou por uma questão profissional mesmo. Eu acho que tu tens uma experiência interessante que pode aí agregar nisso, tá? Voltando um pouco, tá? Tá, você disse que você é cristã. Quanto tempo faz que você foi na tua infância, que você se entregou para Jesus? Como é que foi essa tua conversão, assim? Não, vou falar. Foi na adolescência, depois de adulta? 19 anos. 18 de maio de 2006. Inclusive, essa minha sobrinha que tá lançando o livro, vai lançar o livro com você. Ela estava no hospital, ela nasceu prematura. E por causa dela, do estado que ela estava no hospital, que ela teve uma parada cardiorrespiratória, eu estava muito desesperada nesse dia. Só que nesse dia, uma amiga, nesse mesmo dia que essa minha sobrinha passou mal no hospital, eu tinha sido convidada para ir num culto. Mas você não era evangélica? Não, eu era católica praticante. Praticante? Sim, dei crisma, dei catequese, tudo. Você tinha uma espiritualidade ali e tal. Mas eu conheci um Deus de longe, entende? Para mim, eu sabia que existia um Deus que era soberano, que era grande, mas que ele estava lá e eu estava aqui. Sim. Eu não entendi que eu podia me relacionar com Deus, que eu podia falar com Deus, sempre entendendo, eu sou uma super pecadora e Deus é soberano, e como que eu vou chegar perto de Deus? Era essa a minha sensação. Sim. Então, quando aconteceu isso, eu tive esse convite para ir num culto, numa quinta-feira. Só que eu trabalhava em Porto Alegre, no banco. Como que eu ia numa quinta-feira, 2:30 da tarde, num culto em Cachoeirinha? Não tinha como. Só que daí, nesse dia, nessa quinta-feira, a minha sobrinha passou mal no hospital. E aí, quando aconteceu isso... Que era prematura, que é a Vitória, no caso. E aí, eu pedi pra minha chefe pra mim ir até o hospital. Aí, eu fui até o hospital, e quando eu cheguei lá, ela tinha melhorado. Aí, a Carla, que é a mãe da Vi, e o pai da Vi, que infelizmente já é falecido, eles me receberam e disseram, ela melhorou. Eu disse, tá, então vocês vão almoçar, porque eu sei que vocês não almoçam há dias, enfim, né, não comem direito, então deixa que eu fico aqui com ela. Aí eu fiquei ali com ela, e aí nisso, quando eu tô saindo do hospital pra ir trabalhar, essa minha amiga que tinha me convidado pra ir no culto quinta, me ligou. E disse... Cris, eu tô orando pra ti no culto, tu vai conseguir no culto? Aí eu falei tudo o que aconteceu pra ela. E ela falou, então é um sinal de Deus pra ti no culto, agradecer por tudo que Deus fez na vida da Vitória. E eu disse, é justo, né? Mas liguei pra minha chefe, perguntei e ela culto falou... das 2:30 da tarde. 2:30 da tarde, gente. E aí eu falei, tá bom, então eu vou falar com a minha chefe. Aí liguei, eu trabalhava no Banco Pan-Americano na época, e aí liguei pra minha chefe e ela falou, não te preocupa. A tua cabeça não vai estar aqui. Vai lá pro culto. E aí eu fui. E eu chegando lá numa igreja lotada, 2:30 da tarde. E aí eu cheguei lá e eu disse... O que tá acontecendo? Esse monte de gente aqui. E as pessoas chorando. E eu falei, o que tá acontecendo? E hoje eu entendo que é a presença de Deus, mas eu não entendi aquilo. Pra mim era uma loucura. 2:30 da tarde, uma igreja lotada. Não estava acostumado com aquela cultura. É bem diferente, né? Não.
E aí eu tô ali, de repente começa uma voz, que depois que eu vi que era o pastor que tava falando lá na frente, ele que tava fazendo o apelo, eu cheguei um pouco atrasada lá no culto. Uhum. E aí ele tava fazendo um apelo e ele falava, filha, você que chegou aqui hoje, assim, assado. Começou a falar tudo que eu tava sentindo. E aí eu nem vi a minha amiga, nem enxerguei ela. Fiquei assim, com aquela voz, e eu falei, nossa, que estranho isso. Senti Uhum. algo diferente. E aí, quando ele fez o apelo, eu quis ir lá na frente para receber uma oração. E a igreja estava muito cheia. E aí, nesse meio de caminho, eu encontrei a minha amiga, num dos corredores. E ela disse, que bom que tu veio, eu tava aqui orando por ti. É Michelle, Uhum. a minha amiga, muito querida. Então, ela me levou lá na frente, eu fiz uma oração. Depois ela me levou para casa dela, naquele mesmo dia. Fez bolinho de chuva com café com leite para mim, me deu a Bíblia dela, me disse tudo que tinha mudado na vida dela. E Uhum. disse, agora a decisão é tua, Cris. Vai para casa, dobra o teu joelho e vê o que tu vai sentir. E tu te decide. Falei, tá bom. Fui para Uhum. casa, era longe, lá na Morungava, a casa dela. Aí voltei Uhum. para casa, dobrei meu joelho, falei com Deus e senti que era para eu continuar indo nessa igreja, buscando a Deus. Não sabia exatamente o que era que eu estava fazendo, mas Sim, sabia não que estava era, entendendo bem direito sabia aquela. que era algo que mexeu comigo. Então Uhum. aí eu tomei a decisão. Falei para minha mãe. A minha mãe era de Umbanda, né? 20 anos. E Uhum. aí eu falei para ela, quando ela chegou do serviço, eu falei: Você "Mãe, morava com a sua mãe, no sim, caso. com a minha mãe e com a minha irmã". Uhum. E eu disse: "Mãe, eu vou começar a ir na igreja da Michelle, que era evangélica". Aham. E ela falou assim, ó, e ela era de Umbanda. E ela disse Uhum. assim: "Não, se tu não for, eu começo a ir todo domingo na missa contigo". Eu confesso que eu fui mexida com isso. Uhum. Aí eu disse: "Ah, mas e depois se ela não for?". E aí eu falei: "Não, mãe, mas eu tô decidida". Então tá, aí começou uma guerra, né, obviamente, né, espiritual na minha casa, né, porque daí luz e trevas não combinam. O que Uhum. habitava nela e o que começou a habitar em mim. Uhum. E aí, uma luta, e aí dentro do quarto que nós dormimos tinha imagens, tinha ponteira, não sei se tu conhece essas coisas de Umbanda, mas tinha isso tudo dentro do quarto, tipo quase um congá. Uhum. Então eu tinha opressões todas as noites. Eu tinha opressões todas as noites. Eu deitava na cama pra dormir e congelava, assim, o meu corpo. Não conseguia me mexer, não conseguia piscar, não conseguia falar, não conseguia fazer E nada. tu nem conseguia entender direito, ainda Não, não entendia direito não, aquele. exatamente. Depois que eu fiquei sabendo que era lutas espirituais que eu tava vivendo. Sim. Então eu comecei a orar pela minha mãe, comecei a orar por toda a minha família. Comecei a buscar Deus de todo o meu coração. E Uhum. com isso, 3 anos e meio depois, a minha mãe veio para Cristo. Uhum. E nesse tempo, antes desses 3 anos, as minhas irmãs foram vindo. Faltaram duas. Depois da minha mãe, ainda veio mais 2 irmãos. Uhum. Então, a minha mãe era 20 anos de Umbanda. Depois que ela se converteu, ela foi para fazer missão no Uruguai. Ficou 10 anos no Uruguai fazendo missão. E agora, Uhum. esse ano que ela voltou para cá, pra fazer uma Olha missão aí, aqui. legal. Então, assim, né? Deus, ele tira a gente Foi uma das conversão Foi, poderosa, né? A foi, pessoa se foi, dispôs a sair daqui e ir para outro país, foi, né? A foi. gente sabe que o Uruguai hoje está um pouco Sim. mais, mas há 10 anos atrás era mais difícil, né? Sim, A sim, evangelização ali sim. não é muito fácil a Endurecido. coisa ali, né? Não, não é. Olha Então que legal. ela foi, e antes de ela ir para lá, ela ficou 33 dias entre 2 hospitais, e eu fiquei com ela. E Uhum. dentro desses hospitais, eu disse para ela que aquele ali foi o estágio dela, né? Um estágio, meu também. Uhum. E eu cuidando dela nesse hospital, antes de ela ir para fazer missão no Uruguai, aconteceu isso, ela caiu no hospital. Ela ficou doente, no Sim, caso. sim, sim. Tinha que fazer uma cirurgia de vesícula, uma pedra que estava no canal, que tinha que operar, que tinha que várias coisas acontecerem. E Uhum. graças a Deus tudo cooperou para o bem. Mas entre esses 2 hospitais, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Evangelizamos muitas pessoas, algumas foram para nossa célula, né, o grupo caseiro, Uhum. e outras, Deus fez milagres assim, realmente. Teve Sim. uma senhora na Santa Casa que ela já não conseguia, ela estava no mesmo quarto com a minha mãe, ela não conseguia mais se alimentar. Ela teve que voltar para o hospital porque ela tinha diabetes e uma ferida abriu. E o Uhum. doutor disse que tem que ser curado agora, naturalmente. Só que aquela ferida ela não conseguia comer, ela tomava muitos remédios. E aí teve um dia que muitas pessoas aceitaram Jesus no quarto e ela não aceitou. E eu expliquei tudo para ela e ela disse que não, que ela já tinha fé dela. Eu falei, tá tudo bem. Uhum. E continuamos orando por ela, assim, eu e minha mãe, né? E aí um dia eu senti
né, eu tava no corredor orando, assim, de noite, quase meia-noite, assim, nos corredores lá do hospital, orando, falando com Deus, e me veio à mente essa senhora, essa Dona Maria. Eu falei: Deus, o que que vai ser dessa mulher, Jesus? Tu trouxe nós até aqui, ela não abriu o coração, abençoa ela, fala com ela. Aí eu voltei pro quarto. Tava tudo escuro, tava todo mundo indo dormir. E eu sentei na cadeira do lado do leito da minha mãe. Nisso, vem a cuidadora da Dona Maria e disse: Cris, a Dona Maria quer falar contigo. E eu disse: Espírito Santo, o que que é agora? O que que eu faço? Aí eu fui indo até o leito dela e eu falei: Fala, Dona Maria. E ela disse: Hoje eu quero aquela oração. E eu disse: A senhora entendeu? Aí eu expliquei novamente para ela o que que era aceitar Jesus. Uhum. Deixar ele ser o Senhor e Salvador da vida dela. E ela disse: Eu quero. E ela segurou as minhas mãos, fizemos essa oração. No outro dia, ela conseguiu, ela se levantou da cama, foi até a janela pegar um sol, que ela não fazia isso, conseguiu se alimentar super bem. Durante 3 dias ela fez isso. Se alimentou, caminhou, ficou feliz, não vomitava, conseguia se alimentar. Uhum. No 4º dia, minha mãe teve alta. E quando nós chegamos em casa, à noite, a cuidadora dela mandou uma mensagem. Infelizmente, a Dona Maria faleceu. Uhum. Então, nós entendemos que nós passamos por aquele hospital, tudo isso que aconteceu com a minha mãe, talvez foi só por causa da Dona Maria. Sim. Entende? Para que ela fosse salva. Então, Eu- foi a maior alegria. Não, isso, eu tenho uma amiga que é missionária na Itália. E ela, nossa, ela é um testemunho vivo de milagres, assim, é muito... Assim, tu sentar com ela, ela começa a contar as histórias. É Silvia Boni, né, o nome dela. E ela tá lá, tá tocando terror lá, no bom sentido. Sim. E ela conta, mas tem uma história que ela conta, que ela foi pra um hospital também. Ela começou a passar mal do nada. E ela foi pro hospital e meio que sem, não sabia, não vou falar assim qual era as, Sim. né, o problema, assim, com ela. E eu sei que ali no hospital ela começou a evangelizar o pessoal, porque ela tem meio que não vou falar que ela tem um dom de cura, mas Deus usa ela para curar pessoas, muitos milagres assim. E ela começou a orar e aquele povo sendo curado, bem, para te ver como, né? E pessoas ali aceitando Jesus. Então, o fato depois, no fim das contas, ela saiu do hospital tranquilo. Então, às vezes acontece esse tipo em situações porque às vezes é uma pessoa que Jesus quer, Por uma vida, né? às vezes. É uma vida que acontece e a gente não entende, né? Mas isso é muito, muito legal, né? Então, a minha mãe teve alta e ficamos sabendo dessa notícia. Então, a minha família, o meu irmão, por exemplo, ele era usuário de drogas, ganhava muito bem, trabalhava muito bem, tinha uma Uhum. casa boa, tinha tudo muito bom. E aí, um dia ele foi num retiro encontro com Deus, Deus começou a falar com ele, mostrou tudo que estava errado na vida dele, e nós orando por ele. E aí ele foi passar uns dias na casa da minha mãe, e lá na casa da minha mãe, nossa, era só oração. Só oração. O tempo inteiro. Orava, na entrada, na saída, tudo era oração. Uhum. Então, às vezes, ia os amigos dele lá convidar ele pra sair. E ele ia. E sempre ele esquecia alguma coisa e tinha que voltar. E quando ele voltava, nós estávamos orando por ele. Certa vez ele disse: Ah, eu quero me internar numa clínica. Ele foi pra Pinel, Porto Alegre. Uhum. Ficou lá. E aí, quando eu fui visitar ele, ele disse assim, ó, Cristiane, por favor, me leva para algum lugar que tenha oração. Aqui eu não vou conseguir me libertar. Não tem oração aqui. Uhum. Eu falei, tá bom. Nós levamos ele, trouxemos ele e um irmão lá da igreja conseguiu para nós levar ele pro Lírio dos Vales. Uhum. Ele foi pro Lírio dos Vales, ficou 9 meses lá, foi transformado. Depois ficou 12 anos servindo lá. Uhum. E hoje ele já viajou. Hoje ele foi, inclusive, para Portugal mais uma vez. Ele já viajou para mais de 7 países, Uhum. sem falar um outro idioma, levando o evangelho. É um evangelista nato. Sabe? Então a tua família é uma família missionária. Ah, que legal. Missionária. E pra te ver, né? Daí a Vitória nasceu prematura, né? Você naquele momento difícil, né? Meio aquele desespero, o que vai acontecer com essa menina? Você recebeu ali, Deus estava querendo fazer alguma coisa ali, né? Sim. Daí você acabou, né? Tendo esse encontro com Jesus, Sim. né? E consequentemente
vários missionários acabaram surgindo ali dentro da tua casa. Tua mãe, teu irmão, talvez outros irmãos, né? A mãe da Vi também Imagina que legal, né? Para te ver que o quanto que a decisão de uma pessoa pode ter um impacto muito... Isso que a gente está falando do micro, né? Sim. Imagina no macro, né? Sim. Os 10 anos que ela ficou no Uruguai, Sim. todas essas viagens, né, dele, missionárias, que com certeza, né, eu sou prova viva disso, de que esses nossos... quando a gente sai do nosso local, né, da nossa terra, da nossa parentela, né, e eu creio muito nisso, porque eu já vivi isso, né, e sei que vou viver ainda mais isso. Amém. De que parece que faz parte do processo, né, e Deus quer isso de nós, que a gente saia da nossa zona de conforto, e muitas vezes na nossa zona de conforto parece que a gente não está fazendo nada. Sim. Ou parece que o nosso impacto é muito pequeno. Sim. É um pouco quando tu sai daqui, tu vai para outro lugar, começa a acontecer coisas extraordinárias. Sim. Como disse essa irmã, é que ela tem tanto testemunho que isso marca bastante. Ela é uma pessoa que, quando ela chega na Bulgária, por exemplo, ela é famosa lá. Tipo, ela tem TV, programa de TV. Uau. E ela, agora, quando eu estive na Itália por último, ela fez um evento lá num ginásio, encheu o ginásio de pessoas, as pessoas iam lá, ela orava, as pessoas, tipo assim, Que legal. Tipo, é uma brasileira que foi morar na Itália e que aconteceu um monte de coisa, assim, na vida dela. E para além de Itália, para leste europeu, que são países muito complicados, né? Sim. Então, para te ver como Deus, ele age, né? E não há empecilho, né? Isso é muito, muito bom, né? E o meu pai, ele também, infelizmente, ele faleceu em 2018, mas ele faleceu com Jesus, ele veio se converter também, serviu a Jesus muitos anos. Depois, em 2022, eu perdi uma irmã, a irmã mais velha, a Silvia, muito amada, muito preciosa, que infelizmente veio a falecer, mas ela deixou um legado, né? Tem um ministério ali na igreja que é o Clamar, né? Que é mães que oram pelos filhos. E muitas vidas já foram... Eu escuto testemunhos até hoje, né? Que bom. Que legal. Ministério que ela liderou com muito amor, com muito temor, sabe? Que ela também é fruto da tua conversão também. Sim, que bom, que legal. Sim. Então, assim... A família foi se convertendo. A família foi aceitando a Jesus e cada um foi indo, servindo de uma forma, um ministério. Mas, claro, tô falando aqui, parece tudo muito lindo, mas foi bem desafiador. Com certeza, né? Aqui não há tempo da gente detalhar. No meio disso tem batalhas ferrenhas, assim, né? Sim. Problemas de todos os tipos, né? Vontade de desistir muitas vezes, e Jesus fortalecendo, levantando e mostrando o caminho. Exatamente. Então, né, gente? Exatamente. As coisas, né? A gente, quando... É muito fácil, quando a gente conta uma história, conta um testemunho, tipo, a história, ela tá fechada, né? Não há tempo, precisaria de dias e dias para te conseguir. E a gente esquece os detalhes muitas vezes, né? Sim. Então, por detrás, tem muita coisa que aconteceu. Exatamente. Mas o importante é o tanto, quando as coisas foram caminhando, né? Foram sendo conduzidas, né? Exatamente. Então, eu vi quando eu decidi sair, então, eu orei 30 dias antes de sair do banco, né? Eu orei 30 dias. E pedi direção de Deus. Falei, Deus, eu não consigo mais. Você não fez assim na tua vontade. Tu entendeu que aquilo era realmente, tipo assim, que Deus queria aquilo pra ti. Sim. Então eu acho que isso, né, pessoal? Acho que a Cris pode trazer pra nós, acho que isso é muito importante, né? Que é nós entendermos que, falando, né, gente, linguagem do reino de Deus. Talvez muitas pessoas estão assistindo e não estão entendendo nada do que a gente está falando aqui. Sim. E ok, né? Eu espero que você um dia entenda, né? Que Cristo possa alcançar o teu coração e você vai entender um pouco dessa linguagem. É uma linguagem diferente, somente experimentando para te saber, porque realmente quem está de fora muitas vezes não consegue saber isso. Mas entender que Deus não é um ser
distante, simplesmente sentado num trono, num sublime trono, mas que ele é um ser, sim, poderoso, na verdade, todo poderoso, mas ele é relacional, Sim. né? Ele Sim. escolheu, né, se relacionar com seus filhos, Exatamente. com aqueles que entregaram a sua vida para ele e deixaram ele conduzir. Então, e dentro desse relacionamento, muitas vezes Deus nos pede coisas. Exato. Então, muitas vezes, que nem a Cris estava, Denúncias. né, 18 anos na empresa, aí uma pessoa comum, normal, digamos assim, não que nós não somos normais, Sim, sim. mas a pessoa que não entende, vai pensar assim, mas o que faz uma pessoa que, com Sim. uma carreira bem sucedida, Sim. de 18 anos, né, num trabalho bom, um trabalho, né, bem remunerado, que está produzindo muitas coisas, o que faz essa pessoa Sim. abandonar aquele trabalho, assim? Sim, Sim. é Deus. Muitas vezes Deus tem propósitos maiores do que esse, Exatamente. né? Então, Cris, aí tu entendeu que era a vontade de Deus tu sair da Sim. instituição que tu estava trabalhando. É que olha só, eu trabalhei em 3 bancos, né, nesse tempo todo. Uhum. E aí eu fui, quando meu pai faleceu, ele disse assim pra mim, eu disse pra ele um dia, eu não sabia que ele já ia morrer. E aí eu disse, pai, eu tô com vontade de sair lá do trabalho onde eu estou. E aí ele disse, sim, minha filha, saia, porque nem o teu sorriso não é mais o mesmo. Depois disso, eu fiquei mais 5 anos lá. Que 5 ano que foi anos. isso? 2020. Meu pai morreu em 2018. Em 2018 foi. Então, em 2018 tu já estava entendendo que estava na hora de partir. Sim. Uhum. 2017, 2018. E aí que ele me falou isso. Uhum. E aí, quando eu decidi, então, eu fiquei 30 dias orando e senti de Deus. Todas as palavras que eu recebi foram direcionadas, eu vou prover. Eu vou Uhum. prover. Eu vou prover. Então, muitas pessoas que trabalhavam comigo lá falaram, Cris, mas tu é louca, tu vai deixar os teus benefícios, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, convênio, tudo que você imagina. E, de fato, eu não ganho hoje ainda o que eu ganhava no banco. Mas hoje, Guilherme, eu sou a pessoa mais realizada profissionalmente. Uhum. Sou a pessoa mais realizada profissionalmente. Eu amo pessoas e amo ver o desenvolvimento na vida das pessoas. Em todos os aspectos. E isso hoje que me alegra, que me motiva a continuar. Uhum. Entende? Então, com essa minha decisão, houve a oportunidade de eu ser coautora de 2 livros, houve a oportunidade de eu ir fazer missão em Portugal. Ano passado eu fiquei 30 dias lá fazendo missão. Uhum. Então, servindo a Jesus pela fé, tudo pela fé. Né? Foi cancelada a minha passagem, muitos obstáculos aconteceram. E acontece, né? Entende? Mas tudo foi para a glória de Deus. E hoje eu vejo, às vezes a gente não consegue imaginar, mas eu estou vivendo, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida, por que aconteceu essa coisa ruim? Você acha que eu gostaria de ter perdido meu pai? Tá aqui te contando que eu tive um luto do meu pai, depois, 4 anos depois eu tive um luto da minha irmã. Uhum. Óbvio que eu não gostaria de estar te contando isso, mas eu entendo que tudo é para a glória de Deus. Sim. E viver com Cristo é isso, não é só se alegrar e dizer, está bom, se essa decisão aqui foi conforme a minha vontade. Não, é conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Uhum. Tem renúncias, tem coisas que a gente não vai gostar. Tem coisas que a gente não vai gostar de passar, mas a gente tem que aprender a glorificar mesmo em meio a dores. Sim. Entende? Esse é o nosso maior desafio, mas é possível. Uhum. Eu posso dizer que é possível. Tanto meu pai quanto a minha irmã, eu fui lá ver eles e já estavam, enfim, muito mal, só com paliativo, estavam na UTI, e entubados. E eu tive que fazer uma oração do coração e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque até então nós estávamos orando por milagre, né, Guilherme? Porque nós temos em milagre. Mas o Senhor, Ele sabe o tempo de cada um. E nós precisamos também entender isso. Então, viver com Cristo não é só a minha vontade. É eu saber que vai ser dias apertados, vão ter dias nublados. Mas em todos eles, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo O que para sendo nós bom. é perda, é ganho, né?
Muitas vezes a gente, Quando se perdi, perde, né? se ganha. Perdi Exatamente. um familiar, né? E agora? Com certeza ele tá bem melhor do que a gente. Exato. E Deus tá alegre pelo fato de que aquele ali já cumpriu a missão, né? Cada um tem seu tempo, né? Sim. Então, um tempo determinado para todas as coisas. E eu Exato. acredito que para todas as pessoas, nem todo mundo vai concordar com isso, mas acho que Uhum. todo mundo tem os seus dias escritos, né? O salmista fala lá, Davi, né? No teu livro foram escritos todos os meus dias, ainda quando o cara tinha nem nascido ainda e Deus já estava escrevendo a história, né? Exatamente. Mas é entender isso, né? Porque tem muitas pessoas, né, Cris? Então, não sei porque eu tô falando isso, mas eu acredito que porque acho que de repente isso vai ser importante para alguém. Uhum. Tem muita gente que não consegue superar a dor da perda. Uhum. Principalmente da perda de um ente muito próximo, como eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos de idade. Eu nem conhecia Cristo, mas eu já tinha. Eu sempre tive um perfil meio que desapegado, assim, algo da minha personalidade. Então, por isso que eu não sofri como. Mas tem pessoas que não, que passam uma vida de sofrimento. Sim. Né? Porque perderam um filho, um pai, uma mãe, um irmão, ou às vezes até um amigo próximo. Então, eu acredito que através da tua experiência, tu possa trazer para essas pessoas uma mensagem de que existe vida após o luto, Uhum. né? Sim. Tu sabe que até em do meu capítulo de um dos livros, eu falo como curar suas maiores dores. Uhum. E uma das dores é a dor do luto. Uhum. E eu escrevi esse livro incentivada a realizar esse sonho pela minha irmã, que veio a falecer no dia do lançamento do livro. Ela me incentivou, eu fui, recebi o nome do capítulo, né? O Senhor me inspirou, eu escrevi um capítulo. E dentro desse capítulo eu escrevi como curar a dor do luto. E Deus me inspirou a fazer uma oração no livro. E eu fiz uma oração pequena. Só que eu não sabia que quando a primeira pessoa a ser consolada com essa oração seria eu. Uhum. E foi. Eu e minha mãe. Quando eu voltei de São Paulo, tinha lançado o livro lá, veio, né, minha irmã veio a falecer. Quando eu cheguei em São Paulo, ela faleceu. Eu estava dentro do avião ainda, ela faleceu. Você E indo para fazer o lançamento do lançar o livro. livro. Como é que é o nome desse livro? Governe Sua Vida. Governe Sua Vida. É Governe um Sua livro coletivo, assim. 12 mulheres cristãs, cada um fala uma experiência, uma área da vida, né? A gente fala de pilares. E eu falo ali como curar suas maiores dores. E esse livro está à venda? Está disponível? Está à venda. Tem e-book e tem também tem até inclusive físico à Aham. disposição. Então, aonde puder falar para o pessoal, né? Aonde que o pessoal pode adquirir, porque eu acredito que tu está falando aqui, mas que muitas pessoas precisam ler aquilo que você escreveu e que outras pessoas escreveram nessa coletânea, né? Nesse material, né? Sim. Tem um link no meu Instagram, @CristianeMacielPérez. No link da bio, tu consegue acessar. Olha aí, pessoal. Tanto do Governe Sua Vida, como do Juntas Somos Mais Fortes. Ó, então, entra no Instagram da Cris e lá você consegue ter acesso ao link para comprar os livros da qual ela participou. E com certeza esse material vai te ajudar muito aí no teu desenvolvimento pessoal nessas diversas áreas, né? Sim. E quanto ao luto ainda, Guilherme, só para finalizar essa parte, o que Deus me trouxe nessa oração que eu coloquei no livro? Que eu preciso, em vez de dizer, Senhor, por que tu não deixou essa pessoa mais anos na minha vida? Eu tenho que aprender a ser grato e dizer, Senhor, obrigado por eu ter tido na minha vida durante tantos anos a minha irmã, tantos anos o meu pai, por eu ter tudo que eu consegui viver com eles, as experiências, o aprendizado, o legado que eles deixaram, aprender a agradecer. E me inspirar naquilo que foi bom, entende, Guilherme? Porque obviamente que tu vive às vezes coisas ruins com aquela pessoa. Tu teve desafios com aquela pessoa, desafetos talvez, mas
teve momentos bons. Então, que tu possa pedir para Deus trazer à tua memória aquilo que dá esperança, como a palavra diz, mas também trazer à memória aquilo que foi bom. Uhum. E tu dizer, nossa, mas eu aprendi isso. Muitas vezes eu falo, eu aprendi isso com a minha irmã, eu aprendi isso com meu pai. Entende? Uhum. Eles deixaram um legado. Então, algo tu aprendeu com essa pessoa. Então, quando eu Sim. começo, Senhor, obrigado pelo tempo que tu permitiu que eu vivesse com essa pessoa maravilhosa, que eu desfrutasse de conversas, de cafés, de aprendizado, de crescimento, de lutas, de choro, de alegrias. Entende? Uhum. Quando eu faço essa oração, tudo se move. Entende? Porque além do mundo espiritual, existe também, obviamente, a ciência, a neurociência. Isso explica também. A nossa mente, muitos médicos, inclusive, dão testemunho de pessoas que estão em fase terminal e às vezes recebem uma oração e o quadro é transformado. Entende? Então, Sim. tudo é envolvido. A gente precisa crer e agir. E o resto é com Deus. Uhum. Ah, muito legal. Aqui, é que uma coisa é o presencialmente, outra coisa é a pessoa. Eu escutando, né, a forma como tu colocou, né, essa questão, eu acho que nós vamos fazer um corte sobre isso, né? Eu acho que tu colocou com uma intensidade tão interessante que eu tenho certeza que a gente não estava programado falar sobre isso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, né, estão esperando para escutar essa tua mensagem. Tu acabou de deixar uma mensagem, né? E no fim, voltando, na verdade, continuando a história de que você, então, decidiu, entendeu que era a vontade de Deus de você sair do banco, né? Abandonar essa tua carreira profissional nesse sentido e partir para outra, né? Para outro lado, né? Conta para nós daí o que aconteceu aí nessa. O que eu fiz? Eu saindo de lá, 2 meses depois, eu abri uma empresa. Né? Maranata, consultoria e treinamentos para alta performance. Hoje eu dou treinamento para líderes, treinamento para equipes, direcionada a várias áreas, ao desenvolvimento humano, também a vendas, porque acabou que eu tive uma boa experiência todos esses anos. Então, atendo também fazendo mentorias, individual e em grupo também, e atendo como coach, desenvolvendo pilares que as pessoas precisam desenvolver entre 5 a 10 encontros, tá? Dependendo da necessidade. De forma personal, assim. Isso, personal. Atendo online, atendo presencial também. Então, o que hoje eu faço também? Deus colocou no meu coração fazer um projeto com mulheres. Eu tenho um canal no YouTube que eu trago uma mensagem uma vez por semana, que é o Projeto Até Quando Mulher. Que é onde eu trago ou uma palavra, ou um conhecimento, ou algo ali que Deus ministrou no meu coração e eu compartilho, uma prática, algo que vá movimentar a vida dessas mulheres. Então, esse canal é para mulheres, e porque Deus me colocou assim que às vezes a gente precisa de algo e a gente não sabe do que a gente precisa. E eu disse um dia para Deus, Senhor, mas tu tá falando para eu falar com mulheres casadas, divorciadas, mulheres solteiras, e eu não fui casada ainda, não tive experiência de ser casada, como que eu vou falar? E eu fui, inclusive, visitar essa minha irmã, que infelizmente faleceu antes de acontecer isso, eu fui visitar ela e eu disse para ela chorando, eu falei, Silvia, Deus tá mandando eu falar com mulheres assim, 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 assim. E ela disse, por que tu tá chorando? Se Deus que tá mandando, é ele que vai falar, tu vai ser só o canal. E eu disse, uau, não tinha pensado nisso. Então eu fui criando coragem, né, Guilherme, e hoje consigo conduzir mulheres também, trazendo conhecimento e a palavra de Deus também, para transformação. Então, e tem um projeto também, Maranata, que é o que eu faço lives no Instagram, trazendo profissionais ou pessoas com testemunho, ou profissionais de alguma área específica para trazer o conhecimento para quem ali assiste, para as pessoas poderem aprender e ter acesso a algum conhecimento que às vezes é difícil de as pessoas acessar. Nesse sentido. E faço também palestras gratuitas nas escolas, falando sobre família,
Uma das palestras é Família é Lugar de Boas Memórias. Uhum. E agora comecei um outro viés também nesse projeto para pais de crianças atípicas. Porque muitas vezes os Que legal. autistas, né, aqueles que têm alguma, enfim, que são crianças atípicas, são atendidos. Uhum. Mas os pais não são assistidos. Então, a gente fez, inclusive, uma palestra, eu e minha irmã, que é psicóloga, a Carla, mãe da Vi, Uhum. na escola, ali na Morungava, e foi muito bom. E é exatamente isso que os pais falaram. Olha, os nossos filhos são assistidos, mas nós não tínhamos acesso a isso. Que trabalho maravilhoso, hein? Entende? Incrível. Então, a gente precisa acessar essas pessoas também. E existe um conhecimento que tu acha assim, ó, às vezes tu fala, eu não vou falar sobre isso, as pessoas já devem saber sobre isso. Às vezes é um conhecimento que tu teve, que tu compartilha, que já muda, já cai uma ficha para alguém, já transforma algo. Com certeza. Já muda uma rotina e já muda um lar, né? Não, Disfuncional. É que aquilo que para nós, que graças a Deus a gente teve a oportunidade de estudar e de ter acesso a muita coisa, né? Deus nos proporcionou isso, claro, mediante a muito esforço e sacrifício, né? Sim. Mas aquilo que para nós, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, minha esposa é pós-doutora, né? Sim, que legal. E, cara, o que a gente tem acesso são poucas pessoas que têm. O que a gente conseguiu acessar, e a gente é jovem ainda, né? E o que a gente conseguiu acessar até agora, e ainda com a possibilidade de acessar, é quase que inatingível para muitas pessoas. Então, muitas vezes, um conhecimento que para nós parece tão comum, para um pai, para uma mãe, uma família, um filho, aquilo ali pode transformar a vida deles, aquilo que para nós, mas isso é tão óbvio. Exato. Não, para nós pode ser óbvio. Exato. Mas para muita gente pode não ser. E você está há quanto tempo já nessa nova jornada, assim, de como, né, desenvolvendo pessoas, dando treinamento, coaching e tal? Já há quanto tempo que tu tá nessa... 4 anos. 4 anos. Atendendo as pessoas, né? E 3 anos com a empresa ativa e sair. A minha saída lá do banco oficialmente. Oficialmente 3 anos. É um desafio grande, né? 3 anos. Desafio grande. E com certeza, né? Eu percebi que tu falou bastante questão de finanças, porque isso pesa muito. Sim. Né? Então, aconteceu comigo, né? Por diversas vezes que eu recebi uma direção divina de abandonar tudo. Minha primeira vez em 2009, eu estava há 10 anos trabalhando na empresa, e Deus me deu uma direção e eu simplesmente, né, me desliguei e fui. Nossa. E aí, por incrível, eu cumpri aquela missão, o trabalho estava de volta me esperando. Depois, novamente, em 2019, né, a gente entendeu que a gente foi de novo, fui para Itália, fui para Malta e tal, a gente ficou 1 ano e meio, mais ou menos. Não, acho que foi 1 ano, menos 1 ano fora, né, somando tudo ali. A mesma coisa, quando eu abri mão, né, e falando assim, um cargo de coordenação e tal, né, tava tudo indo muito bem. Sim. E quando eu voltei, tava me esperando de volta. Uau. Terceira vez, né? A minha esposa tinha que fazer uma parte do doutorado dela em Portugal, isso agora faz pouco tempo, 2022. E eu cheguei e disse, olha, pessoal, acho que vou ter que dar um tempo aqui, né? Vou me afastar, mas sempre que eu me afastei de verdade, assim, como desligamento total mesmo, sabe? Sim. E a gente fez os 6 meses, quando chegou o final dos 6 meses, né, eu entendi a direção, eu mandei a mensagem, né, pro responsável pela empresa, e ele disse, tá, mas tá chegando quando? Olha Tava aí. me esperando, e eu tô ali com eles. Que legal. A gente não sabe por quanto tempo, porque é Deus que... Eu já tô há 2 anos e meio de volta, e sempre pra melhor, sabe? Claro que essa é a minha experiência, a tua experiência, mas eu digo isso porque não é fácil, porque quando tu se desliga de uma estabilidade, que na verdade a estabilidade não existe, né? Ela é uma fantasia, uma ilusão. Sim. Quando se desliga aquela aparência de estabilidade, a gente fica pensando assim, ó, mas e agora?
eu tinha aquela renda fixa e agora não tenho mais. E quanto maior a renda, é pior, porque aí tu tá acostumado com um certo conforto, né? Mas acho que é importante, né, a tua experiência, porque tu se desligou de fato, totalmente, e por mais que talvez hoje a tua remuneração não é a mesma, mas tu tá satisfeita, né? Tu tá mais completa na tua experiência como um todo, e não te falta nada, né? Exatamente. Então, concorda? É isso, né? Certeza. Porque muita gente tem medo. Deus tá me chamando para fazer tal coisa. Cara, se tu tem certeza que é Deus, vai. Mas primeiro, né? Exatamente. Tenha certeza que às vezes a gente se engana, às vezes, né? Sim. Tipo, se tu tens realmente a real convicção que aquilo de Deus... mas é que o pessoal tá falando que eu sou louco. Bom, as grandes transformações no mundo foram feitas por pessoas que foram chamadas de loucas, né? Então, e aí depois disso, né, tu tá aí já há 3 anos, né, agora a situação, e essa tua, a gente tá chegando na parte final agora aqui, eu queria só saber essa tua experiência internacional, assim, sei que tu andou viajando para Portugal, acho que já, fala um pouquinho sobre nós, né, desse sair do Brasil e desenvolver algum projeto, né, essas imersões internacionais, conta para nós. Vou falar. Em 2023, eu fui para fazer um intercâmbio na Irlanda, em Dublin. Foram 15 dias. Minha primeira experiência fora. Foi uma bênção, foi muito bom. Só que a primeira semana eu comecei a ter necessidade de ir num culto, de ir numa igreja. Eu não achava a igreja lá. Lá, a maioria dos lugares que eram igreja viraram bares. Literalmente. A Europa tem passado por... Tu entra, assim, uma geleira, né? Literal e espiritual. Então, eu comecei, Senhor, eu preciso ir num culto, E aí, eu achei o contato de até uma amiga minha, antes de eu ir pra lá, ela tinha me dado o Facebook de um pastor, que uma amiga dela que tinha ido pra Irlanda um outro ano lá, de uma igreja. E aí eu disse, tá bom, vou ter que chamar esse pastor aí. Eu chamei ele ali no Facebook, no bate-papo do Facebook. Quem é que lê? Quem é que olha bate-papo do Facebook? Ele olhou. Então, ele me respondeu imediatamente. Uma líder do grupo de jovens me ligou e me disse os dias de culto, tudo que ia acontecer, e me deu o endereço da igreja. Eu fui, resumindo, em 15 dias eu fui 3 vezes na igreja. E no terceira vez que eu fui na igreja, tinha um pastor lá, amigo desse pastor, falando sobre uma missão americana que acontece em toda a Europa. Que é o Beat Mission. E eu falei, uau! E ele disse, quem quiser mais informações, quem sentir no coração, vem aqui no final. Fui, ouvi tudo. Foi eu e mais 2 jovens. Acabou que só eu consegui ir. Aí eu voltei da Irlanda com aquele desejo no meu coração, mas eu disse, Deus, eu não quero que seja algo só emocional, né, da minha vontade de Cristiane, de ir. Não, eu quero algo que seja espiritual. Então, tu usa o meu pastor para falar comigo. E aí, eu orando tudo, antes de marcar o horário com o pastor, orando, Deus, usa o meu pastor para falar comigo. Aí, eu fiz um atendimento com ele, e ele disse assim, Cris, eu vou começar... Eu disse, pastor, eu queria saber será que eu vou para essa missão? Me inscrevo? Eram vários processos que passavam para participar, né, dessa missão. Eles são bem criteriosos, assim. E aí ele disse pra mim, Cris, eu já te vejo em Portugal em julho do ano que vem. E eu disse, sério, pastora? Eu fiquei emocionada. Falei, então amém. E aí eu comecei a orar e me organizar financeiramente para essa viagem. E Deus proveu tudo, graças a Deus. Fiquei 30 dias lá. Foi uma experiência incrível. Foi em Portimão. E foi algo assim, Algarve, né? E foi alcançar aquelas pessoas, falar com aquelas pessoas que nós falamos do plano de salvação e as pessoas não sabem às vezes nem do que tu tá falando. E aí eu perguntei, você é cristã? Pra uma mulher. E ela disse, sou. E eu disse, que legal. E continuei conversando com ela. E aí, de repente, e eu disse, tu tem Bíblia em casa? E ela disse, baixou a cabeça assim e falou, não. E eu disse, tu quer uma Bíblia de presente? Eu posso te dar um presente? E ela disse, claro. Aí eu fui lá na caixa, lá no meio da areia, lá na caixa, pegar uma Bíblia para dar de presente, que a gente estava distribuindo Bíblias também, em todos os, né, idiomas. Então, foi uma experiência incrível para mim. Foi uma experiência única, assim. E esse ano eu estava convidada para ir novamente, só que eu senti de Deus, orei,
E também que era o tempo que a minha mãe tá voltando para cá, então era o tempo de eu ficar com a minha mãe, cuidar um pouco da Sim. minha mãe, mas o ano que vem, em nome de Jesus, se for a vontade do Senhor, eu estarei lá para Ah, que participar. legal. Não, com certeza, essas imersões, assim, são... A gente vai, na verdade, para abençoar os outros. Eu já participei Nossa, muito de sim, esses eventos de Jocum no Brasil e sim, fora do Brasil também. sim, E, assim, realmente, Deus usa as nossas vidas para abençoar muita gente de diversas maneiras, sim, né? sim. Só que a gente é transformado, né? Cada viagem minha que eu fiz assim, né? Independente do período, às vezes é uma semana, Aham, aham, né? E às vezes é um final de semana, sim, né? E aquilo acontece em coisas que nos transformam consequentemente essa. Na medida que a gente vai sendo transformado, a gente vai ajudando os outros também, né? exatamente. Mas, Cris, a gente tá chegando no fim, né? Tô gostando demais. Eu acho que a gente tem assunto aí para muito tempo, mas a gente tem um tempo limitado. E eu Sim, gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, né? Você fique à vontade, claro. aquilo que Deus colocar no teu coração, Uhum, né? Você vai direcionar para a câmera e você vai falar direto com as pessoas, vai ficar gravado ali para a eternidade, né? claro. Enquanto Jesus não voltar, Sim, né? sim, Vai ficar gravado ali e vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sim, 5 anos, 10 anos e as pessoas vão estar visitando aquele vídeo sim. e a tua mensagem vai estar gerando algo na vida dessas pessoas. Fique à Uau. vontade, Uhum, tá? Deixa a tua mensagem aí tá pro pessoal certo, o tempo que tu achar necessário, tá bom? certo. Bom, a minha mensagem começa com um versículo que está lá em Hebreus 11:1, né? Que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, fatos e convicções do que se não vê. O que é isso? Fé. Tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi pela fé. A palavra ainda diz: o justo viverá pela fé. Muitos versículos, muitas histórias na Bíblia falam sobre os milagres de Jesus. Mas para que aconteça um milagre, tu precisa ter um problema. Tu precisa ter um problema. Por que aconteceu? Esses dias eu ouvi de um irmão. Por que aconteceu a multiplicação de pães e peixes? Porque teve a fome. Então, o problema, supostamente dito, foi a fome. E aí eu quero te desafiar hoje. Quero deixar uma mensagem e um desafio. A fé, ela acontece quando nós estamos em movimento. Então, quando tu está em movimento, quando Jesus estava em movimento, aconteciam os milagres. Hoje, se tu está, talvez se sentindo estagnado, parado, mas tu não vê, tu quer muito um milagre, tu quer muito que algo mude na tua vida. Então, tu começa a agir pela fé. Cris, eu não sei como que eu tenho essa fé, como que eu tenho esse contato com Jesus. Pede para Jesus entrar no teu coração e agir na tua vida. E pede para ele para fortalecer a tua fé. E quando tu orar em nome de Jesus, o Senhor vai operar. Mas tu precisa crer, tu precisa agir. A oração, ela é completa quando tu usa a ação, orar e agir. Tu precisa ir caminhando. Quando Moisés foi até o Mar Vermelho, ordenado por Deus, ele obedeceu, ele foi até o Mar Vermelho e ele teve que fazer uma ação de colocar o cajado na água para o mar se abrir. Eu preciso agir conforme a minha fé, conforme a fé de Moisés, ele teve uma ação, um movimento até o mar e a ação de botar o cajado na água. Então eu te desafio a fazer esse movimento, essa ação, para que o teu milagre aconteça. Certo? Que Deus te abençoe. Que legal. Muito obrigado, né? Gostei Que muito, agradeço. né? Tô saindo daqui edificado Uau. e tenho certeza que muitas pessoas, a tua mensagem, a tua história, a tua vida, né? Eu creio que você precisa de um livro teu, né? Então, Sim, vamos já está orar no sobre projeto, isso, já está no né? projeto. E eu tenho certeza que tudo aquilo que tu carrega, toda a tua experiência, tudo aquilo que Deus fez em ti, através de ti, vai ser usado para abençoar muitas outras Amém. pessoas. Outras, né? E Amém. outras, e outras, e outras, e outras. Amém. Muito obrigado, né? A gente está chegando Gratidão. no fim, né? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um XB Podcast, né? Você pode nos acompanhar no nosso Instagram, @editoraxbooks, né? E lá no nosso canal do YouTube também, né? Até uma próxima
E não deixe de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, né? Divide aí com o pessoal. Tenho certeza que muitas pessoas estão precisando escutar essas palavras, ouvir aquilo que a Cris nos trouxe no dia de hoje. Até uma próxima e um grande abraço.